Meu nome é Sônia, eu sou natural de Blumenau, eu sou casada com o Altair, meu marido é missionário. Eu tenho 2 filhas, um genro e 2 netinhos. Um pequenininho de 1 ano e 2 meses e um de 4. E daí eu sou natural então, de Blumenau, mas a gente está na cidade de Rio do Sul agora, há 1 ano. E eu tenho umas queridas aqui que vieram também, né? Que elas estão, a Ellen e a mãe dela. A Ellen é de Rio do Sul. Tem a Frau Schwamba também, está aí também, né? Veio prestigiar aqui o evento. E a gente tem planos de trazer mais mulheres para esse lugar, né? Então, a gente agora, como eu falei, a gente está em Rio do Sul com bastante alegria também naquela comunidade. A gente criou um grupo de mulheres lá junto com a liderança e é com muita alegria assim que eu também aceitei esse convite para estar aqui. E o tema, Transformadas para Influenciar. E o meu tema desse dia, que Deus falou no meu coração para eu estar falando com vocês, é sobre mente renovada, mulher transformada. Antes da transformação vem a mente, né? Então, amanhã a gente vai também falar sobre você é influenciada ou você é uma influência. E no terceiro dia, transformadas no dia a dia. E no 4º dia, transformadas para servir. Olha só o que nos espera nesses dias. E então, hoje a gente vai ter esse tema de mente renovada, mulher transformada, mas antes da gente ser transformada, a gente precisa ser restaurada. Sem uma restauração, sem uma negação, a gente não consegue a transformação. Deus, através de Cristo, Ele transforma a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa forma de pensar. Nós crescemos e ouvimos falar quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós fizemos. Lutamos em nossa vida para sermos autênticas e muitas vezes não entendemos por que Deus nos fez assim como nós somos. Por que eu sou assim? Por que você é assim? Eu, durante a minha caminhada de fé, eu questionava, Senhor, eu sempre queria ser do louvor. Eu pensava, nossa Deus, eu não consigo aprender nada, não consigo aprender. Pegava a aula de violão e pegava e não conseguia aprender. Aprendia, mas aí já esquecia e a minha voz para louvor não era bom e eu tinha no coração, eu queria tanto ser do louvor, assim que eu achava o máximo, né? E eu olhava, né? Então, graças a Deus, uma das minhas filhas, ela toca, a outra eu estou tentando encaminhar, mas assim, era um sonho meu. E Deus depois me falou assim, nossa, mas eu quero te usar de outra forma. Você não precisa ser só usada no louvor, eu quero te usar de outras formas, e Ele vem me mostrando, e eu vejo como Deus nos mostra, e a gente às vezes quer o que a gente quer, mas a gente não aguarda o que Ele quer para a nossa vida. E Ele foi me falando, não é no louvor que eu te quero em outro lugar. E assim eu fui conseguindo entender. Mas Ele nos criou de uma forma única. Nossa mente, ela revela o que está dentro do nosso coração. Aqui dentro, nós temos a revelação do que está aqui. As nossas vontades, o nosso querer. E de que o nosso coração está cheio? Às vezes a gente precisa se questionar. Como é que está o nosso coração? De que ele está cheio? Quantas pessoas passam horas do seu precioso tempo seguindo grandes influenciadores? Nossa, isso está tão na moda, né? A gente tem a nossa parede lá atrás com tantas opções e grandes influenciadores e querendo ser iguais a eles muitas vezes. E não se dão conta que, às vezes, eles precisam até ver, nossa, eles têm milhões de seguidores e essa pessoa também segue, mas essa também segue, eu também preciso seguir. Parece que isso está um pouco embutido na mente, e é isso que a mídia nos joga, que isso que a gente é confrontada no dia a dia. Segue mais aquela pessoa, segue mais aquela, é legal, ela faz isso, ela faz aquilo. E a gente vê que isso vai embutindo dentro da mente da gente. E será que é isso que Deus quer? A gente copiar, a gente seguir, né? Por que não?
em algumas formas, a gente ter algumas coisas que a gente olha, mas saber discernir o que é certo e o que é errado. Quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou para Pedro isso? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Jesus, ele não se encontra com Mateus e com João, ou mesmo com você e comigo, e pergunta: o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta: em que você crê? Ele pergunta: o que você quer? É a pergunta mais incisiva, mais penetrante que Jesus pode nos fazer, porque dentro de nós somos o que nós queremos. E se a gente não colocar o Senhor na nossa vida e não deixar Ele agir dentro da nossa vida, nós vamos fazer muita besteira. E a gente vai seguir os nossos pensamentos e as nossas atitudes vão mostrar, muitas vezes, o que a gente não gostaria que fosse visto. Eu, na minha vida, como testemunho, eu muitas vezes dei muita prioridade ao meu trabalho. Durante muitos anos, a minha prioridade era o Senhor, eu tinha Ele como meu Rei, como meu Salvador, mas as minhas prioridades, muitas vezes, estavam no meu trabalho. Eu era bastante obcecada pelo meu trabalho, eu tinha minha família, meu esposo, minhas filhas, né? Eu sabia do valor da minha família, eu amava a minha família completamente, mas o meu trabalho ele tinha assim uma influência bastante grande na minha vida, e Deus vinha me falando para eu dar uma parada, e parece que isso entrava no ouvido, saía no outro, até que eu comecei a ficar doente, comecei a perceber no meu corpo o quanto eu estava ficando debilitada de tanto trabalhar, porque daí a quem ainda trabalha fora, e ainda tem o reino que tu precisa dar atenção, e ainda tem a tua casa, tem os teus filhos, tem tudo que acompanha junto, que todo mundo sabe, a bagagem que uma mulher tem. E eu comecei a sentir isso no meu corpo e fui ficando doente, fui pegando várias... tudo, né? Na verdade, os meus exames começaram a ficar como alguém que está começando a caminhar para tudo que não é bom. E Deus foi me chacoalhando até que um dia, numa palestra, inclusive que a Úrsula deu, ela falou em Eclesiastes 3, onde ela falou que há um tempo para tudo na vida, onde Deus falou no meu coração e onde Ele disse para mim: para um pouco, senão eu vou ter que te parar, se tu não parar. E eu trabalhava nessa área da gastronomia e eu tenho uma paixão pela gastronomia. Hoje à tarde vocês vão me ver de novo. Então, por isso que ele me cutucou bastante a partir dessa palavra. Eu cheguei em casa, disse para o meu marido: olha, o Senhor me falou muito na minha mente nesse fim de semana. E eu preciso refletir muito sobre isso, e assim desde lá eu fui trabalhando isso na minha vida e fui freando e fui buscando muito mais o reino dele. E ali ele realmente falou comigo o quanto que ele me queria mais perto dele, porque eu estava, mas eu não estava tanto quanto ele queria. E daí ele me tocou bastante o meu coração. Não sei se vocês conseguem entender. Eu não que eu deixei o reino dele, mas eu não dava a atenção que ele merecia e o quanto que ele queria. Lembra quando eu falei do louvor? Mas ele queria me usar muito mais. E eu precisava ter mais tempo, não naquela vida que eu estava levando. E assim eu fui parando um pouco mais com o meu trabalho, até que eu parei definitivo. E deixei de um trabalho onde eu trabalhava há muitos anos e tinha um salário considerável, mas ele falou para mim: eu sou mais do que isso, sou muito mais do que isso. E assim ele foi tocando o meu coração, e hoje de manhã alguém me perguntou ainda: te arrependesse? Eu falei: nem um pouco. Já fazem mais anos agora que isso aconteceu, né? E essa é a minha história nessa questão do que eu tinha colocado como prioridade na minha vida. As nossas vontades, os nossos anseios e desejos estão tão no cerne da nossa identidade, porque é dali que provém os comportamentos e os nossos comportamentos e ações. A renovação da nossa mente e a forma de viver e ver com o que vai acontecer e quem nós somos de verdade, ela vai só acontecer mediante a palavra.
Por quê? E como nós vamos renovar a nossa mente? Eu trouxe uma dinâmica aqui que eu queria fazer com vocês, que é de um balão. Eu vou deixar você encher. É que quando a gente enche um balão, deu, ele vai estourar. Então, não precisa. Então, gente, a nossa mente é que nem um balão. A gente enche ele e é como se fosse a nossa mente. A gente está cheio do Senhor aqui, cheio do Espírito Santo. Só que tem determinadas situações que ela vai esvaziando. E a gente vai lá, sopra mais um pouco, coloca de novo nele, na nossa mente. Só que ele pode esvaziar mais um pouco, e assim é a nossa mente. A gente precisa deixar ela em constância e deixar ela cheia desse Senhor que quer mudar a nossa vida, quer transformar a nossa vida. E assim ela vai deixar, muitas vezes a gente deixa ela esvaziar, até que ela esvaziou completo. Mas vocês podem ver essa bexiga. Ela voltou ao normal de como ela era? Não, ela já foi uma vez cheia. E mesmo que ela esvazie, você pode de novo buscar esse Senhor e encher ela de novo. Porque ela já foi uma vez enchida e ela já de novo vai ter todo esse conhecimento da palavra. Por isso essa questão tão forte de buscar esse Senhor, de buscar essa palavra para as nossas vidas. Eu queria pedir para vocês e para a Joyce para colocar Filipenses 4. Quem quiser abrir nas suas Bíblias é Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é lindo esse versículo? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu gosto muito desse versículo. Olhem o exemplo bíblico para a renovação da nossa mente. Não é lindo esse versículo? Nossa, eu acho ele... Nós podemos fazer uma análise desse versículo. O que eu estou vendo na minha vida? O que eu vejo? O que eu assisto? Na televisão, nas mídias, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que eu estou assistindo? É tudo aquilo que está colocando. Põe o primeiro ali para mim. É tudo que, vamos supor, tu está lendo alguma coisa, é nobre, é correto, é puro aquilo que eu estou lendo, ele vai me edificar o que eu estou lendo. Às vezes a gente precisa fazer essa análise, porque a gente vem bitolado de informações na nossa vida. Então, esse versículo, eu vejo ele um parâmetro, ele é de boa fama. Né? Eu acho que é uma avaliação que a gente pode fazer em cima de mensagens, de textos que a gente está vendo. Eu estou perdendo tempo com isso que eu estou vendo? Quanto tempo eu perco com isso que eu estou vendo? Tem me dominado o que eu estou vendo? Eu tenho tido momentos e dias na minha vida que eu tenho me policiado bastante com o celular. Porque, às vezes, você usa o celular para alarme, né? Tipo, para despertador. Só que ele está do lado da tua cama. E daí você já, se despertou, já olhou, nossa, tem tantas mensagens, eu acho que eu vou olhar. Então, eu já começo o meu dia com o celular. E já vou olhar. Quando eu vejo, já vi aquilo, já olhei aquilo, já aconteceu aquilo, já liguei para esse. Eu agradeci ao Senhor por ter acordado, por Ele ter me dado a graça de ter tido mais esse dia. E assim, essa questão dessa análise, desse policiamento em cima de nós. Por isso, essa questão dessa reflexão de como a gente está levando a nossa vida em cima dessas coisas. Muitos homens,
muitas mulheres também, têm problemas com a pornografia. Não é só homens, são mulheres também. O que eu tenho assistido? O que eu tenho visto? Tem me influenciado o que eu tenho visto? Nós vamos conseguir renovar a nossa mente com o que a gente tem visto nas redes sociais? Nós precisamos de mudança sempre na nossa vida. O ser humano ele é movido a mudanças, mas precisamos estar abertos a mudar. Mudar a maneira de pensar, nas nossas emoções, nas nossas decisões. Mudar a nossa mente. Transformai-vos, que é o nosso tema. Porque quando essa mudança acontecer na nossa mente, aqui dentro de nós, os nossos comportamentos vão mostrar de como a gente está. Vocês já repararam que às vezes a gente, ou às vezes acontece até com a gente, o nosso semblante, ele mostra de como a gente está? Vocês já viram uma pessoa que às vezes está assim, amargurada, está cansada? Às vezes assim, o semblante mostra de como ela está. Não deixe se influenciar pelo que não é correto, porque o pecado, ele bate a porta todos os dias na nossa vida. E nós somos confrontadas com os desafios, e a mudança da nossa mente é que vai nos ajudar a dominar ou não a nossa renovação. Se a gente não trabalhar aqui dentro da nossa mente e deixar Cristo mudar a gente não vai conseguir ter essa renovação, essa transformação. E essa mudança, ela só vai acontecer na nossa vida da maneira como a gente vem nos alimentando espiritualmente e como a gente está alimentando que a nossa alma e o nosso coração. Se a gente está poluindo a nossa mente e o nosso coração com coisas erradas, não vai sair coisa boa. É como a gente plantar um pé de limão e querer que nasça laranja, né? E às vezes o nosso coração, ele ainda tem marcas do que nos fez ou nos faz sofrer. Por mais que a nossa mente seja alimentada por coisas boas, princípios de Deus, a pessoa ela ainda é movida pelos seus princípios, pelos seus impulsos, porque nós sempre precisamos colocar limites na nossa vida, porque o ser humano é muito... Quando a gente vê, a gente já está querendo levar a vida que a gente acha que tem que levar. Eu queria pedir também de novo para abrir em Gálatas 5, 16 e 18. Gálatas 5, 16 a 18. No 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Bota ali no 17 de novo. Eu acho bem importante ali quando diz, pois a carne deseja o que é contrário. Nossa, a gente vê que isso é bíblico. Ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Por isso que é o conflito, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse versículo, ele fala dos desejos da carne e da nossa... dessa luta da carne e do Espírito. Mesmo que a nossa carne pulse por outra coisa, eu vou sacrificá-la pelo Senhor, eu vou negar a mim mesma e vou seguir a Cristo. Porque a minha mente, ela sabe que eu sou santuário de Deus, e o Espírito vive em mim. E eu sei que o propósito que o Senhor tem para mim, e sei para onde que eu vou. Isso a gente precisa ter na nossa mente, que a gente sabe que a gente é do Senhor, e para que o diabo não tome posse da nossa vida. E lá em Jeremias 29, 11 diz, só eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Só eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar.
Agora nós vamos para o nosso versículo do nosso tema, do nosso congresso, que é Romanos 12, 1 a 2. Quem gostaria também de estar abrindo a Bíblia, Romanos 12, 1 a 2. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou pegar um pouco de água. Esse versículo, acho que ele é conhecido por muita gente, e agora essa questão da gente colocar ele à frente desse seminário, né, desse congresso, né, Lu, eu acho que ele nos diz muito. Eu tenho uma outra linguagem dele aqui que eu gostaria de estar lendo, porque eu gosto muito dessa palavra, aonde diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Aqui é o 2, né? Então vamos pegar ali no começo. Pode colocar 1, então. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra, não se amoldem, eu também tenho ali: não tomem a forma desse mundo. Andem contramão ao mundo. Não tomem a forma desse mundo, diz o apóstolo Paulo. Não vivam como este mundo vive. Seja um inconformado. Você já pensou em ser um inconformado? Muitas vezes nós precisamos ser inconformados com esse mundo. Nós não podemos aceitar e estar de acordo com tudo que o mundo está nos oferecendo. Com a perda, seja um inconformado de novo com a perda dos valores cristãos, com o desprezo pela palavra, seja um inconformado pelo desprezo da palavra de Deus, seja um inconformado com a destruição da família. Não entre nessa forma, porque o mundo, ele nos apresenta uma forma, ele quer que tu seja daquela forma. Não dá para servir dois senhores. Lembre-se, o mundo, ele jaz no maligno. Ali onde diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Deixe, Senhor, transformar a nossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá ele diz que ele tem um plano para nós. A vontade dele, do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, mas nós precisamos nos renovar completamente a nossa mente, para que nós possamos experimentar as coisas boas que Ele tem para nós, que também as coisas boas que Ele planejou para a nossa vida. Só assim nós teremos novas atitudes, novos pensamentos, e Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse século, onde vemos que neste mundo não há uma forma absoluta de princípios, valores, e que tudo muda toda hora. Ontem, o que era vergonhoso ontem, hoje é aplaudido. Vocês já perceberam que as coisas, elas estão distorcidas? As coisas erradas, elas passaram a ser certas. O que era errado passou a ser certo hoje. O que era repudiado ontem é certo hoje. Há uma inversão de valores na nossa vida, no nosso mundo. Assim o mundo caminha, mas Paulo diz: não se amolde. Lá ele coloca, né, como diz na Bíblia, mas ele nos faz uma proposta: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quem está deixando o Senhor moldar a sua vida? Assim como Jesus nos molda, se nós não cuidarmos, o mundo vai nos moldar. Por isso que a gente persiste na questão da busca constante dessa palavra. Por isso, a gente coloca sempre de novo para a gente ter o nosso foco em Cristo. Você tem deixado Cristo te moldar? Ou você tem sido tão impactado pelos influenciadores que estão tirando o espaço do Senhor na tua vida? Essa é uma pergunta.
O que às vezes a gente está dando prioridade na nossa vida? Nós estamos deixando o Senhor agir ou nós estamos buscando bem mais outras coisas para ler ou para nos inteirar e para nos informar do que o Senhor? Eu também quero pedir para abrir em Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Pode colocar de novo ali. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. A gente vê que a Bíblia, quantas vezes ela fala para a gente deixar aquela velha criatura, aquele velho homem e nos despirmos com o que o Senhor quer, que se corrompe por desejos enganosos. Assim diz a Bíblia que nós devemos ser renovados primeiramente na nossa maneira de pensar. Isso significa que devemos ter atitudes mental e espiritual renovada. E as atitudes começam na nossa mente de novo. E a nossa mente e o nosso coração precisam ser renovados pela palavra do Senhor, que irá mudar as nossas atitudes erradas. Acaba sendo um confronto entre nossos pensamentos e atos. Despir-se da velha natureza. O versículo 23, que é o versículo chave, que diz, que nós devemos ser renovados no nosso modo de pensar. Renovar o nosso modo de pensar, é impossível passar de um comportamento errado para um comportamento certo sem primeiro mudar e modificar o nosso pensamento. Porque se nós estamos no erro, nós precisamos de um comportamento, não conseguimos passar de um comportamento errado para um certo, sem primeiro mudar o nosso ser, modificar o nosso pensamento, alinhar-se com a palavra do Senhor e com a sua vontade. Nos aconselhamentos que a gente faz em comunidades, a gente repara bastante atitudes de pessoas, muitas vezes homens e mulheres, principalmente em adultério. A gente percebe a mudança que eles querem na vida deles, quando eles falam que traem. E eu me lembro de uma conversa de um homem que falava: eu não consigo mudar. Eu já tentei várias vezes, eu já pedi oração, eu vou na igreja, mas de novo eu deixo os meus pensamentos me aflorarem, e de novo peco, e de novo eu vejo o que eu faço, e eu já venho nessa constância, não sei quantos meses. E a gente percebe que o que acontece é que não consegue mudar a mente, não consegue Deus mudar a mente, porque fica alimentando os maus pensamentos. A minha sogra, ela fala em alemão, às vezes ela diz: nós até podemos deixar os passarinhos sobrevoarem as nossas cabeças, mas a gente não pode deixar eles fazerem um ninho. Em alemão é uma versão bem engraçada, assim, que a gente fala. E assim é o pecado. Porque quanto mais tu vai buscando ele em pensamentos, mais ele vai se aflorando dentro de ti. E tu não vai conseguir renovar a tua mente, tu não vai conseguir mudar esse pensamento errado. E essa busca constante por pensamentos corretos, para que tu consiga ser transformado. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes, quando eu estou com um pensamento errado na minha cabeça, isso me persiste, eu cheguei a falar: arreda-te, Satanás, daqui, que essa mente não é tua. É do Senhor, E assim, é umas atitudes assim que quem vê que tu está falando sozinha pensa: está doida, Mas assim, a gente vê como é a batalha para que a gente possa dar essa mente é do Senhor. Aquele homem era responsável pelo que ele estava permitindo ficar em seus pensamentos, ele estava alimentando os seus erros. Ele queria ser liberto, mas ele estava permitindo seus pensamentos errados. Muitas vezes nós agimos assim. Nós deixamos os nossos pensamentos nos levarem. Pensamentos maus, como este homem, muitas pessoas não conseguem uma nova vida
embora querem uma nova vida renovada, mas não muda a maneira de pensar, não muda o comportamento. Se você deseja agir de modo diferente, terá que pensar de modo diferente. Porque o seu comportamento começa com os seus pensamentos. E que pensamentos você deixa ocupar a sua mente no dia a dia? Que a gente vê várias passagens bíblicas, né? Porque o que tu deixar ocupar a tua mente vai definir quem está governando a tua vida. O que tu está deixando entrar na tua cabeça vai te mostrar quem está governando a tua vida. Isso é muito sério. E ainda eu queria pedir em Efésios 4, que a gente tem ali, 28 a 32. Quem quer abrir na Bíblia também, vou esperar um pouco. Efésios 4. 28 a 32. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Mais uma vez em Efésios, o que furtava, não furte mais. Mude de atitudes, renove-se com Cristo, mas acima de tudo precisamos ter uma mudança espiritual no nosso ser. No Salmo 51, eu não sei se tu chegou a botar esse salmo, não? Quem gostaria de abrir a Bíblia em Salmo 51, 10 a 12. Eu gosto também bastante desse versículo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este salmo também é uma súplica de Davi. Mas acho que ele continua ali, eu não marquei tudo aqui para mim. Deixa eu só ver aqui os 50 em Salmos. Vamos achar ele aqui, Salmo 51, é do 10. Aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Que lindo isso, né? Este salmo também é uma súplica de Davi, por causa do seu pecado com Batseba, enquanto ele não tirava dentro de si aqueles pensamentos do pecado, e ele não se arrependeu, ele não tinha paz. O Senhor sempre deseja a nossa verdade no íntimo. Ele quer dizer que, se quisermos as bênçãos deles, precisamos ser sinceras a Ele, para que o pecado não crie raízes dentro de nós. Precisamos ser rápidas em nos arrepender, limpar o nosso coração e tirar toda a impureza, porque o inimigo fará tudo para te destruir. Não dê brechas. E também, partindo para o final, eu quero colocar aqui que toda a renovação, ela produz transformação. E a renovação é uma condição para a vida cristã. Se eu não me renovar, eu não consigo ter uma vida cristã. Desejo a cada uma de vocês que busquem sempre na vida de vocês uma mente transformada, restaurada e renovada pelo Senhor, porque Ele tem bênção sem medida para aquelas que o buscam. Amém?